Oi, gente. Oi, minhas amigas de fio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, nós vamos fazer mais um pescoçudo. Vocês sentiram saudade? Não estou falando de mim, não, gente. Estou falando dos pescoçudos. Então, eu trouxe um tutorial de um novo pescoçudo para a nossa playlist de pescoçudos. Vocês gostaram tanto dos pescoçudos que eu estou criando personagens diferentes para vocês. E na videoaula de hoje nós vamos fazer juntas uma lhama. Isso mesmo, gente. Olha, uma lhama. Ela tá bem fofa, tá bem bonita, tá? Uma lhama pescoçuda. Eu espero que vocês gostem. O tutorial tá um pouquinho longo, mas vale a pena. Eu sugiro que vocês assistam. Todos vocês que gostaram dos nossos bichinhos pescoçudos, corre para assistir esse tutorial. Façam várias lhamas. Façam nos tons de cores que vocês quiserem, tá? E vou convidar vocês a estar indo lá no nosso blog, que também tá bem legal, o blog Crochetando. Tem vários artigos bem legais para vocês, tá? E tem dicas lá que não tem aqui no canal. Então já deixo esse convite para vocês irem lá no nosso blog. Bom, sem mais enrolação, vamos ao tutorial. Vamos juntas amigurumar. Vamos fazer essa linda lhama. Na videoaula de hoje vamos trabalhar com a agulha 1,75 e nós vamos utilizar um fio compatível com a agulha 1,75. Eu escolhi este barbante, tá? Esse tom cru, mas você pode escolher o tom que você desejar. E nós vamos iniciar com um anel mágico. Dentro desse anel vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. E vamos finalizar ela com 12 pontos baixos. Prontinho, nossa segunda carreira está prontinha. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E vamos finalizar ela com 15 pontos baixos. Prontinho, a terceira carreira finalizada, temos 15 pontos baixos. Na quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E eu vou fazer a minha e eu volto com você. Prontinho, a quarta carreira finalizada com ponto sobre ponto. Vamos para a quinta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. E vamos finalizar ela com 18 pontos baixos. Quinta carreira finalizada, temos 18 pontos baixos. Vamos agora fazer uma sequência de carreiras com ponto sobre ponto. Da sexta à oitava carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Sequência de 3 carreiras finalizada.
Agora, nós vamos para a 10ª carreira e nós vamos fazer diminuição. Vamos fazer 4 pontos baixos, uma diminuição, e vamos finalizar nossa carreira com 15 pontos baixos. 10ª carreira finalizada, temos 15 pontos baixos. Vamos para a 11ª e vamos fazer ponto sobre ponto. Prontinho a 11ª carreira de ponto sobre ponto, vamos para a 12ª carreira e nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, e vamos finalizar com 12 pontos baixos. 12ª carreira finalizada, vamos para a 13ª e nós vamos fazer 6 diminuições e finalizar com 6 pontos baixos. Vamos fazer essa carreira juntas. Finalizada a nossa carreira, vamos colocar um pouquinho de enchimento. O cabo dela é bem útil, olha, para poder abrir um pouquinho, tá? Para poder colocar o enchimento. Todas elas têm um ótimo design. Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Eu ganhei, mas eu estou experimentando e eu gostaria de compartilhar com vocês como ela está me ajudando, tá? Prontinho, está cheinha, tá? Vamos agora fazer uma sequência de 30 carreiras de ponto sobre ponto. Aquela sequência dos bichinhos pescoçudos mesmo, tá? Prontinho, finalizamos a nossa sequência de 30 carreiras de ponto sobre ponto. Já formamos a cabeça e o pescocinho, na verdade, o pescoçudo. Agora, vamos começar o corpinho e nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Vamos fazer 6 aumentos e finalizar a carreira com 12 pontos baixos. Vamos fazer juntas. Prontinho, finalizamos a carreira, temos 12 pontos baixos. Na próxima carreira, vamos fazer 3 pontos baixos em um aumento e vamos finalizar com 15 pontos baixos. Prontinho, temos 15 pontos baixos. Agora, vamos subir 7 correntinhas. Agora, nós vamos contornar elas com 6 pontos baixos. Cada correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Prontinho, agora no mesmo lugar onde começamos as correntinhas, vamos fazer um ponto baixo. E vamos seguir
fazendo 14 ponto baixo. Prontinho, finalizamos os 14 ponto baixo. Agora vamos contornar as alcinhas do outro lado com ponto sobre ponto. E nós vamos finalizar essa carreira com 28 ponto baixo. Bom, para finalizar com 28, nós vamos fazer um aumento aqui no último ponto. Está pronta a nossa carreira com 28 ponto baixo. E agora vamos colocar um marcador e seguir na próxima carreira. Bom, vamos colocar o nosso marcador aqui, olha, no primeiro ponto. E vamos seguir a nossa carreira fazendo 27 ponto baixo e no último ponto vamos fazer um aumento e finalizar a nossa carreira com 29 ponto baixo. Prontinho, vamos finalizar aqui, ó, com um aumento, fazer aqui no último ponto um aumento. Prontinho, finalizamos nossa carreira com 29 ponto baixo. Vamos iniciar a próxima carreira com um aumento e na sequência vamos fazer mais 29 ponto baixo. E essa próxima carreira nós vamos finalizar com 30 ponto baixo. Prontinho, carreira finalizada. Temos 30 ponto baixo total e agora nós vamos seguir fazendo uma sequência de carreira. Vamos subir o corpinho e essa sequência será 4 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei minha sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora vamos começar a fazer as diminuições. E nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. Prontinho, carreira de diminuição finalizada com 24 pontos baixos. Vamos continuar diminuindo e a nossa próxima carreira nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e vamos finalizar ela com 18 pontos baixos. Prontinho, mais uma carreira de diminuição finalizada e a nossa cabeça-corpo, corpo-cabeça está quase pronto. Vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Dessa vez, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira com 12 pontos baixos e eu já coloquei um pouquinho de enchimento na minha peça, tá? Vamos prosseguir agora, vamos fazer 6 diminuições e vamos finalizar com um anel mágico reverso. É preciso colocar um pouco mais de enchimento na nossa peça.
Com a agulha de tapeceiro, vamos fazer o anel mágico reverso. Prontinho, finalizamos o nosso corpo-cabeça. Agora, vamos prosseguir fazendo o restante das peças necessárias para formar o nosso lindo pescoçudo. Agora, nós vamos fazer o focinho e nós vamos iniciar com o anel mágico dentro do anel 6 ponto baixo. Vamos fechar o anel e vamos fazer na próxima carreira 6 aumentos, finalizando com 12 ponto baixo. Prontinho, 12 ponto baixo. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizada e finalizada a peça. Vamos fazer um ponto baixíssimo, deixar fio para aplicação na peça. Deixa eu falar com você. Este fio também é compatível com a agulha 1,75 e eu escolhi este tom de cor. Se você quiser escolher um outro tom de cor, você pode ficar à vontade para fazer as suas escolhas de cores com a sua criatividade. Então, nós vamos precisar de um pouquinho de enchimento, mas nós vamos colocar na hora de aplicar na peça. Vamos prosseguir? Vamos agora fazer as patinhas. Nós vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel, vamos fazer 8 pontos baixos. Vamos agora fechar o nosso anel. E nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizada, vamos fazer um ponto baixíssimo, cortar o fio, deixando pedaço para aplicar na peça. Nós vamos colocar, olha, um pouquinho de enchimento, bem pouquinho mesmo, tá? E nós vamos fazer 4 peças. 4 peças, tá?
para aplicar, são as patinhas do nosso pescoçudo. A próxima peça que vamos fazer é a orelhinha e o rabinho. Nós vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel, vamos fazer 5 pontos baixos. Vamos fechar o anel e fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Deixar fio para costurar na peça. E nós vamos fazer 3 peças iguais a essa, tá? 2 são para a orelhinha e uma é para o rabinho. Muito bem, vamos continuar e dessa vez vamos fazer um pomponzinho. Na verdade é 2, mas é opcional. Você pode fazer 2, 3. Esse daqui será para a clina, então ele é da peça. Então, um a gente tem que fazer, os outros é opcional, tá? Nós vamos, ó, utilizar os 2 dedos, ó, esses 2 dedos aqui. E como base, né? E vamos fazer, ó, 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou cortar. E vou deixar reservadinho aqui, porque eu vou cortar mais um pedaço, tá? Que será para a costura. Aí, a gente, ó, vai amarrar ele aqui, ó. Pega uma ponta, faz, ó, uma laçada. E aí, você vai colocar ele aqui no meio, ó. E a gente vai, ó, dar um nozinho, conferindo para ver se tá no meio. Podemos apertar. A outra ponta fica maior, porque nós vamos utilizar ela para costurar. Vamos dar um nó e vamos dar mais 2 voltas. E novamente vamos dar um nó. Agora, nós vamos cortar e modelar, ó, o nosso pompom. Essa daqui pode colocar junto aqui para modelar. E essa a gente vai costurar na peça. Aí é só a gente, ó, fazer o modelo que a gente quer, cortar na altura que a gente quer, tá? Não tem muito segredo, não. Se quiser passar uma escovinha, ele vai ficar mais felpudinho. E aí, esse daqui, como é a clina, a gente deve fazer. E esse daqui, ó, é opcional, que a gente vai utilizar para enfeitar a peça. Então, você pode fazer 2, pode fazer um só, pode fazer quantos você quiser, com a cor que você quiser. Lembrando que todas as cores que eu estou utilizando é opcional. Ele foi feito da mesma forma que esse. Então, vamos prosseguir. Prosseguindo com a nossa peça, eu escolhi esse tom cor-de-rosa, tá? Um rosa pepa, para fazer o tapetinho da nossa peça.
E como nós vamos fazer? Nós vamos iniciar com correntinha. Vamos fazer 7 correntinhas, tá? Prontinho, vamos contornar 6 correntinhas. 6 pontos baixos aqui, ó. Prontinho, 6 pontos baixos. Essas pontas a gente pode deixar, que depois a gente vai contornar a peça toda, e aí a gente vai escondendo essas pontas. Então, ó, vou virar o meu trabalho, nós vamos trabalhar assim, ó, virando o trabalho. Vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com tom rosa. Prontinho, inteirei 3 carreiras, tá? Eu não tô contando com as correntinhas, não. Temos 3 carreiras de ponto sobre ponto com o tom cor-de-rosa. Agora, nós vamos trocar o fio e vamos utilizar o branco. Bom, eu escolhi esses tons de cores. Você pode escolher o tom que você desejar. E o fio também é compatível com a agulha 1,75. Caso você queira trocar os fios, a agulha, sua peça pode ficar maior ou menor, dependendo da agulha e do fio que você vai utilizar. Vamos prosseguir agora com o fio branco. Vamos pegar ele, ó. Nessa alcinha aqui, a gente vai fazer, olha, deixar o fio até chegar aqui, ó. Que aí ele tá bem seguro, tá? Esse pedaço de fio. E vamos fazer aqui, ó, o nosso primeiro ponto baixo. Esse daqui a gente pode cortar ele deixando um pedacinho de ponta, tá? Porque a gente vai guiar ela depois. Então, vamos prosseguir e vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com o fio branco. Prontinho. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo que a gente fez com a troca de fio, voltando para o tom cor-de-rosa. Prontinho, finalizadas as 3 carreiras, vou cortar aqui, ó, o meu fio branco, deixando um pedacinho, tá? Porque nós vamos esconder ele. Aqui, ó, a gente pode continuar com o fio rosa, ou se a gente preferir, também podemos trocar para o fio branco. Para a gente ganhar tempo, eu vou continuar com o fio rosa e vou fazer todo o contorno da peça, com ponto baixo por toda a volta. Vamos lá.
E nesse momento, a gente já vai, olha, escondendo essas pontas de fio. Prontinho, vou finalizar com ponto baixíssimo. E a gente pode utilizar o nosso tapetinho dessa forma. Ou a gente pode fazer uma carreira de babadinho, dessa forma assim, ó. Aqui, como eu disse, a gente pode, olha, trocar o fio, fazer esse contorno com o branco, tá? E a gente pode escolher os tons de cores que a gente desejar. Para fazer esse babado, a gente vai cortar, olha, 2 pedacinhos de fio, na verdade são 6, porque a gente tem 6 pontos baixos de um lado e 6 do outro, 12, né? 12 pedacinhos de cada cor. 12 pedacinhos de cada cor, sendo o rosa e o branco a cor que a gente estiver utilizando, né? E a gente vai fazer dessa forma, ó, vai juntar os pedaços e vai pegar, ó, em cada pontinho, são 6 pontos baixos, e vai fazer dessa forma, ó. Agora, a gente pega as 4 pontas e passa por dentro dessa correntinha. E aí, é só a gente puxar e a gente vai fazer em cada pontinho, dessa forma, tá? De um lado e do outro. Ó, dobra no meio, puxa com a agulha, pega as 4 pontas, ó, ficou uma aqui, ó. Ou não ficou não, tá? É do outro. Tem que prestar bem atenção, que às vezes a gente esquece uma ponta. Aí, puxa, se não esqueceu nenhuma, puxa e faz em todos os pontos. Depois que a gente fizer em todos os pontos, a gente já para no tamanho que a gente desejar, a gente corta. E aí, a gente vai aplicar na peça. A gente já sabe que ele vai ficar dessa forma aqui. Vamos, então, prosseguir com a nossa peça, com a montagem da nossa peça. Todas as nossas peças já estão prontas. Nós vamos precisar, olha, de miçanga para fazer os olhinhos, mas você também pode fazer um bordadinho nos olhinhos, tá? Ou, se você preferir, usar olhinhos com trava também, tem que ser um milímetro bem pequeno, tá? Mas, se for para criança, use o bordadinho, tá? Para não ter nenhum risco. Vamos prosseguir com a montagem? Vamos começar nossa montagem com a costura das patinhas. Eu já costurei algumas, olha. E eu costurei dessa forma, deixando um espaço, porque nós vamos, olha, colocar o tapetinho, tá? E aí, eu optei em colocar dessa forma. Se você quiser colocar elas mais juntinha, tudo bem. Você pode utilizar, olha, um marcador. E olha, gente, eu inicio sempre com o fio para a parte de dentro, tá? E o segredo da costura é ela ficar bem firme e pouco aparente. Foi colocado o enchimento em todas as patinhas, tá?
O rabinho a gente vai aplicar, olha, na parte de trás, tá? Da mesma forma que a patinha. Não é necessário colocar enchimento no rabinho. Para o tapete, olha, um mesmo tom de rosa, tá? Vamos deixar um pedaço para dentro, ó. Vamos colocar da maneira que a gente quer na peça e vamos contornar, tá? Toda a nossa peça, dando um falso ponto, para que ninguém consiga ver, tá? Você pode espaçar, mas tem que colocar de maneira que fique firme na peça, tá? É só não apertar ele, tá? Assim ele fica um falso ponto, mas ele fica bem firme, ele fixa mesmo a peça. Vamos aplicar, olha, a orelhinha, lembrando que a gente, olha, tem que verificar a parte da frente, tá? Para poder colocar o focinho e a orelhinha. Dando um espaço, tá? Porque aqui no meio vai a crina dela. E aí, a gente verifica se tá no meio direitinho, tá? Pode usar um alfinete, tá? Para ajudar. O alfinete é para auxiliar a gente mesmo, tá? Nessa função de marcar pra gente não aplicar errado, tá bom? Vamos colocar o focinho. Vamos fazendo ponto atrás, tá? Ó, vamos pegar por dentro e, ó, fazendo ponto atrás. Vamos lá na frente, ó, sair aqui do lado de fora do ponto. Aí, a gente entra no ponto e faz o ponto atrás. Vou tirar o marcador e vou colocar, olha, um pouquinho de enchimento, tá? Vou colocar com a minha tesoura. Dando sequência, vamos, olha, colocar a crina aqui, ó, junto com a orelha.
Mais 3 voltinhas já está bom, tá? Já é o bastante. A gente pode sair aqui no meio, ó. Ó, agulha de bordado com a linha de bordado, tá? Para poder passar a miçanga. Eu vou iniciar aqui, ó, no início do anel mágico. E vou sair na altura dos olhos. De puxar. Cortar aqui que eu dei um nozinho na pontinha, tá? Ele foi até onde ele conseguiu passar. Agora, vamos aplicar os olhos, 3 voltinhas é o bastante em cada olhinho. Agora, nós vamos bordar, olha, o focinho. Vamos sair lá no meio, tá? Com o mesmo fio. E nós vamos fazer um Y, ó, dando 2 voltas, ó. 2 voltas para baixo. E agora, olha, fazendo um Y, dando 2 voltas. Do meio para cima. E do outro lado também vamos dar, olha, 2 voltas. Certo? Vamos sair lá atrás com o fio. E vamos passar ele lá para baixo. Podemos cortar ele. Bom, já está pronta a nossa lhama. Eu disse que o outro pompom era opcional. Eu vou dar dicas. Você pode, olha, colocar no pescocinho dela o pompom. Pode fazer mais de um pompom, caso você queira. Você pode colocar aqui em cima também, ó, o pomponzinho, tá? Eu sugiro que você coloque no pescoço, tá? Faça vários pomponzinhos e coloque no pescocinho da sua linda lhama. Utilize as cores que você desejar, tá? Vou deixar mais uma dica bem especial para você, que são as nossas revistas online, tá? Eu vou deixar em especial as super dicas de costura e brincando de boneca. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição do vídeo e quero fazer um convite para vocês para ir lá no nosso blog, conferir nossas postagens. É o blog Crochetando, também estarei deixando o link na descrição para você dar pra gente essa moral de ir lá no nosso blog, tá? Tá bem legal o blog, tem várias dicas lá que são exclusivas do blog, tá? Quero deixar esse convite. E se você gostou do vídeo, claro, peço que você deixe aquele like pra gente, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, assim você vai receber notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo. E continue com a gente, assistindo todos os nossos vídeos dos pescoçudos. Temos vários pescoçudos e a nossa playlist tá bem legal, eclética, vários bichinhos pescoçudos. Vou ficando por aqui, gente. Beijo no coração de vocês. Até a próxima videoaula.